também, nosso irmão Luiz, fazia tempo que eu não encontrar, a irmã Helena, que está ali no fundo. Eu estou muito feliz, realmente, pelo convite, de poder estar aqui com vocês. A gente sabe que sempre é a questão do tempo, sempre tem uma agenda, mas para o Senhor, pessoal, essa é a minha agenda prioritária. Minha agenda inicial é para Jesus. E hoje, aqui podendo estar aqui na presença de vocês, desde quando eu cheguei ali no carro, agora eu estacionei, e a gente entrou ali, deu para sentir a presença de Deus aqui nesse lugar. Então, pastor Chagas, parabéns pelo seu trabalho, já há muito tempo. Eu já lhe conheço há praticamente 20 anos, desde quando eu iniciei lá na Assembleia de Deus, na sua igreja, lá no Bom de Castelo. E eu fiquei muito feliz, porque meu primeiro contato pessoal com a fé cristã foi através da sua vida. Deus usou você. E eu fico muito feliz por esse seu trabalho, honro pelo seu trabalho, o que você tem feito ao longo desses últimos anos. Você tem transformado a vida de milhares de pessoas. Deus tem te usado. E eu vou incluir você mais ainda nas nossas orações para que você tenha mais força ainda para continuar perseverando. Você está fazendo diferença nessa geração. Parabéns. Bom, e o convite de hoje foi para falar sobre um assunto muito importante, um assunto chamado Espírito Santo. Como conhecer o Espírito Santo nos dias de hoje e como ouvi-lo, né, da maneira mais adequada possível. Pessoal, a minha história de vida é algo assim tremendo, né? Vocês vão entender ao longo desses próximos 30 minutos, foi o tempo que eu preparei aqui para estar com vocês, e é algo tremendo, pessoal. É um testemunho que talvez vocês ouçam agora e que talvez fique marcado e que fique uma semente no coração de vocês. Amém? Então, para que a gente possa entender, é assim, vocês acham, eu vou iniciar com uma pergunta, e eu espero que ao final dessa apresentação vocês tenham 3 respostas que o Espírito Santo vai revelar para vocês. É o que eu espero, amém? E oro para Deus. Primeiro, o que é o Espírito Santo? Vocês vão ter esse conceito bem sedimentado na mente de vocês. O que é o Espírito Santo? Segundo, o que está impedindo vocês de ouvir o Espírito Santo? Vocês vão ter um diagnóstico, um mau diagnóstico revelado por Deus na vida de vocês. E terceiro, vocês vão saber como buscá-lo. Como buscar o Espírito Santo na vida de vocês. O que é, o que está impedindo e como buscar. Amém? Amém. Então a pergunta inicial é essa: será que Deus ainda fala com vocês, fala conosco nos dias de hoje, atualmente? Será que Ele fala com a gente ainda? A pergunta, amém? Então, se Ele fala conosco, por que a gente não consegue ouvi-lo? Que interferência é essa? O que está acontecendo impedindo de Deus que você ouça a voz de Deus? Bom, e aí eu começo já falando para vocês, fazendo um breve resumo de como começou esse contato. Lá no início, na formação, em Gênesis, a gente consegue perceber isso, pessoal. Lá em Gênesis 1, onde Deus criou os céus e a terra, e Ele teve contato com Adão. Então Ele vai e cria Adão, e lá a palavra de Deus fala que Ele falava com Adão pessoalmente. Então ele falava em espírito com Adão. Então assim, e houve ao longo da queda, devido ao pecado, um distanciamento, uma separação. E isso fez com que Deus não falasse mais diretamente com todas as pessoas naquele momento. E aí Ele começou a utilizar algumas situações que vocês vão entender depois. Já no Novo Testamento, o Espírito Santo foi enviado para habitar em nós. E hoje, pessoal, graças a Deus, somos privilegiados de poder ouvir a palavra de Deus de uma forma muito específica, que vocês vão entender já já. Então, assim, como Deus falava conosco naquela época, no Antigo Testamento, lá no início, na formação do mundo, como que era? Com Adão. Deus falava diretamente com ele. Está em Gênesis 3, 8 e 9. Então ele falava com Adão, dava as direções para ele, deu livre-arbítrio para Adão. Olha, aqui tem todas as frutas, aqui tem todo o jardim. Dessa árvore você não pode tocar. E essa aqui você pode. Então ele deu um livre-arbítrio naquele momento, ele falava com Adão diretamente. Só que depois, Adão quebrou isso, né, de Eva, ele permitiu que acontecesse, e houve ali um desligamento. Depois Deus buscou falar com quem? Com Abraão. Falou com Noé antes também, e falou com Abraão depois, pessoal. Falou com Abraão, chamou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, está lá em Gênesis 12, e vai para a terra que eu te mostrarei. Isso tudo é Deus falando com a pessoa. Olha, um relacionamento direto. Como se Deus fosse o Espírito Santo. Ali Deus é o Espírito Santo. Depois ele faz uma aliança com Moisés. Então ele fala com Moisés também aonde? Em Êxodo 3, ele fala sarça ardente. E aí a voz, quem não sabe, pessoal, da sarça ardente? Está lá Moisés sobe do monte, está lá, tem contato com Deus. Deus fala com ele diretamente. Depois vem Josué. Depois da morte de Moisés, Deus começa a falar o quê? Com Josué.
E aí dá todo o direcionamento para ele. Quem não sabe, no quarto do filho tem. Josué 1,9. Ser forte e corajoso, não desanime, porque eu, Senhor, meu Deus, estarei contigo aonde quer que você vá. Isso é Deus falando com as pessoas, não falando com todos. Isso tem que ficar muito claro. Deus não falava com todo mundo. Com Moisés, e Moisés transmitia isso para todo o povo de Israel. Então ele falava com Josué e Josué entrava na terra prometida. Então ele nunca falou com todo mundo, ele sempre falou com pessoas escolhidas, até então. E depois vem juízes, pessoal. Lá em Juízes, Deus levanta vários juízes, ao todo 12, né? Levantou Queado, levantou Gideão, levantou quem mais, pessoal, de juízes aí? Levantou Sansão, levantou Débora. E aí ele levantava essas pessoas, porque Josué não fez o seu sucessor. E aí essas pessoas recebiam a palavra de Deus e transmitiam para conduzir o povo de Israel naquele momento. E aí Deus foi falando. Depois chegou o Reinaldo, veio falando com Davi, que tinha uma sensibilidade espiritual muito forte, um coração segundo o coração de Deus. E aí, pessoal, encerra o Antigo Testamento. E Deus fala com os profetas, fala com Elias, e Deus fala com os outros profetas da parte do norte, da parte do sul, e fica nesse contato individual com pessoas. Moral da história. Até então, Deus falava com apenas algumas pessoas. Entenda bem isso, pessoal. Naquele momento, uma pessoa que não era, ele tinha que ficar ouvindo o profeta. Ele tinha que ficar ouvindo pessoas que falavam com Deus. E tinha intermediários. Não tinham contato direto até então. Até que o plano de Deus veio com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando Jesus veio e trouxe o Espírito Santo, lá em Mateus 3, 16 e 17, diz assim, que desceu, pousou uma pomba, no ungido de que seria Cristo Jesus. E ali o Espírito Santo se juntou, fez uma fusão com Jesus. E ele passou a ser Jesus Cristo a partir de então. Ali o Espírito Santo se instalou em uma pessoa, que foi Jesus. E todo o sacrifício que Jesus passou, pessoal, tudo isso foi para que a gente pudesse ser salvo. Entenda bem, isso aqui é um ponto fundamental. Todas as tentativas de Deus, desde o início, foi para que houvesse essa comunhão, que nunca tinha dado certo, mas com Jesus se concretizou tudo isso. Depois da morte de Jesus, da sua ressurreição, no terceiro dia, veio o quê? Pentecostes. Pentecostes foi 50 dias depois da morte de Jesus, da Páscoa. Uma festa que existia já. E lá em Pentecostes, está isso em Atos 2, 4, o Espírito Santo é derramado ali sobre Pedro, estava pregando, o apóstolo Pedro, e sobre todos que estavam ali. Então ali foi uma unção tremenda. Ali o Espírito Santo foi colocado em todos nós, na humanidade. Irmãos, entenda uma coisa. Pedro, na verdade, ele tinha uma coisa tremenda no coração dele. Pedro era ungido por Deus. E Pedro, ele criou uma situação muito interessante em todos vocês, em todos nós. Ele desenvolveu esse Espírito Santo. A partir dele, de Pentecostes, agora aquele sacrifício de Jesus e a sua ressurreição, os homens passaram, toda a humanidade, a ter esse contato com o Espírito Santo. Então, essa fusão aconteceu. Então, no passado, quando todos nós queríamos falar com Deus, a gente não conseguia. Mas agora, depois de Pentecostes, a pessoa já consegue ter um acesso direto a Deus. Olha como Deus é bom e misericordioso. Então, Jesus foi e deixou o Espírito Santo ali em Pentecostes. O Espírito Santo ele é colocado, ele é derramado em todos os corações da humanidade. E eu parei para pesquisar, para vocês terem uma ideia, de quantas pessoas nasceram de Pentecostes ali, 50 dias depois da morte de Jesus, 2000 anos atrás, até hoje. Quantas pessoas passaram pelo mundo? E aqui me deu um dado de 81 bilhões de pessoas. Então, existia uma humanidade antes, né, de Pentecostes, e existia depois de Pentecostes. Então, passaram pelo mundo 81 bilhões de pessoas, e nós estamos nelas, incluídos nesse número. E nós temos o privilégio, pessoal, de estarmos hoje aqui, podendo ter o Espírito Santo, podendo ter Deus dentro de nós. Porque Jesus se sacrificou e enviou o Espírito Santo além de Pentecostes para poder estar implantado em todos nós. Então, hoje nós nascemos com o Espírito Santo dentro de nós. Amém. Só que muitas vezes esse Espírito Santo ele é maltratado, ele é atrofiado, ele não é desenvolvido da maneira correta.
Então, existe o Espírito Santo hoje na nossa vida, pessoal. Só que nós temos que tomar posse dele. Só que nós temos que incentivá-lo. Só que nós temos que alimentá-lo. Não é com comida física, nós temos que alimentá-lo com a palavra. Nós temos que ser fiel, ser obedientes, para que vocês possam experimentar o que Deus tem preparado na vida de vocês. Isso é muito tremendo, é muito profundo. Privilegiados por ter Jesus na nossa vida e ter o Espírito Santo dentro da gente. Em Isaías 59, 1-2 diz assim: está registrado que o homem havia perdido essa capacidade de ouvir Deus devido aos pecados da humanidade. Hoje eu falei no devocional aqui no Instagram, que eu faço todos os dias de manhã, de uma paciente que eu recebi essa semana. Uma senhora de 45 anos de idade, média, muito bonita, mas com o rosto muito abatido, pastor Chaves. Muito triste, maltratada pela vida. Várias tatuagens pelo corpo, as marcas de uma vida muito sofrida de pecado. E eu olhei para ela e ela começou a chorar. E ela disse assim: por que Deus me abandonou? Olha a pergunta dela, olha o raciocínio dela. Por que Deus me abandonou? E aí na hora veio Isaías 59, 1-2. Deus não abandona, Deus. Deus ouve a nossa voz. O que acontece é que às vezes a gente está em pecado e esse pecado impede a gente de ouvir Deus. Faz sentido para vocês? Amém? Deus nunca vai desamparar seu filho. Nós todos somos filhos, criaturas, filhos de Deus. E a gente só não ouve Deus quando a gente está em pecado, quando a gente desobedece os seus mandamentos. E a gente orou por ela naquele momento e eu senti a chama da vida, como uma mulher samaritana, pastor. E chegou lá e sentiu a fonte da vida. Amém. Isso é tremendo, isso enche meu coração. Vocês não têm ideia. Mais do que uma cura física, mais do que fazer uma cirurgia de catarata, mais do que tirar teu óculos numa cirurgia refrativa. Isso é só um detalhe. É mais é fazer uma refrativa espiritual. É mais é tirar essas escamas dos olhos. É mais te mostrar que, na verdade, Deus te ama tanto que Ele te aceita do jeito que você é. Glória a Do Deus. jeito que você está. Você pode vir. E fala em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprende de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aleluia. O meu jugo é suave, meu fardo é leve. Amém. Se você está cansado, você está cansado pelo pecado. O pecado cansa, pastor Chaves. O pecado é um fardo muito pesado para que você carregue sozinho. Deus está aqui do teu lado esperando uma decisão de vocês. Uma decisão nossa, como foi minha um dia. Pessoal, meu testemunho pessoal é de uma vida que parecia muito bem sucedida, uma vida muito próxima. Sou médico, minha esposa também, tem um grupo de clínicas que Deus me abençoou. E parecia estar tudo bem, pastor. Me pareceram no meu curso de medicina, quando eu passei, eu fui lá agradecer, eu passei na UFMA, Deus me abençoou de passar na Federal, de ser médico, pelo menos na Federal, com 18 anos de idade, e eu fui lá na igreja, agradecer pela bênção. Mas eu fiz um monte de besteira. O inimigo me usou para tanta coisa que não prestava, pastor. E aquele me dava um vazio tão grande, pastor. Busquei preencher de várias formas esse vazio que tinha dentro de mim, pastor. Mas eu só fui encontrar isso em Jesus. Existe uma forma de vocês que são jovens que estão vindo agora. Não caiam na tentação desse. Não cai, não parece que aquele cara que está bem, bonitão, ali cheio de mulher, que ele está feliz, não está. Aquilo é pecado, aquilo vai dar problema, a consequência do pecado é a morte. A única solução, a única saída para vocês é Jesus. É vocês experimentarem qual é a sua boa, perfeita vontade, a sua vontade boa, perfeita e agradável na vida de vocês. Existem promessas na vida de vocês, são mais de 8.000 promessas na palavra de Deus. Só que você só tem que acessar elas, buscar elas de todo o coração, que vocês vão encontrar uma paz que excede todo entendimento. Não adianta você ganhar muito inteiro e perder a sua alma, só a sua mente. Perder a sua mente, perder o seu sossego, não adianta. Então, muitas pessoas têm certeza que a gente ainda admira, que vocês ainda admiram, talvez, na rede social. Tá lá toda bonitona, pastor. É sarado, né? Parece a modelo que é perfeita. Esse cara aqui, rapaz, ele é tudo, ele é muito rico. Sabe? Não é sobre riqueza física. Quanto de Jesus ele tem? A única riqueza que vocês podem mensurar, o peso na vida de vocês, é a presença de Deus. Vocês devem admirar pessoas. Eu sugiro e recomendo muito, pastor Chaves, que vocês admirem pessoas de Deus. Não é sobre o quanto você tem no banco, é sobre o quanto você tem de Deus na vida de vocês. Essa é a margem, essa é a moeda. A moeda é Cristo, e vocês precisam viver isso. E eu tenho certeza que vocês, sob a supervisão do pastor Chagas,
vão experimentar essa vontade na vida de vocês, amém? Esse momento na face da humanidade, então ele está disponível. Agora, o que está atrapalhando a gente de ouvir a voz de Deus? Vamos lá. Como que o Espírito Santo, como que você pode acessar o Espírito Santo? Existem algumas formas. Primeiro, leitura da palavra. Pessoal, Deus deixou como escrito 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. Está lá, revelado, ele está revelado na palavra de Deus. Doutor, mas eu não entendo a Bíblia. Você não precisa entender agora, só pratique, é uma disciplina. Vai fazendo, vai fazendo. Cada vez que você lê a Bíblia, ela é a mesma, mas você é diferente. E você vai começando a ter revelações diferentes na vida de vocês. Doutor, não tenho que me oriente. Tem sim, pergunta está disponível. Eu estou à disposição. Pastor Chagas, todos vocês. Basta vocês buscarem, vocês vão encontrar respostas. Tudo está na palavra de Deus. Todas as respostas para qualquer situação humana está lá. Então, a leitura da palavra de Deus, todos os dias, se vocês lerem 15 minutos da palavra de Deus em sequência, vocês vão conseguir concluir a Bíblia inteira, em um ano. E a vida de vocês vai ser transformada totalmente. Então, são 15 minutos. Quanto tempo vocês passam, às vezes, desperdiçando esses 15 minutos com besteira, com coisa que não vai somar nada? Vendo programas de televisão de violência, vendo TikTok, vendo uma série de situações que não vão acrescentar nada, só tristeza e desejos pecaminosos no coração de vocês. Não é verdade, pessoal? Então, a gente precisa criar uma agenda, uma disciplina, uma agenda com Jesus. E isso você coloca na sua agenda e você cumpre todos os dias. Vai ter dia que vai dar vontade, vai ter dia que vai querer pular, que vai querer desistir, mas sigam firme, porque isso vai fazer diferença na vida de vocês. Amém? Amém. Palavra de Deus. Segunda, oração. Esse é um desafio muito grande. Eu estou agora lendo um livro do Richard Foster, que é Disciplinas Espirituais. Um livro tremendo que eu recomendo para vocês, fala sobre oração. Pessoal, a oração é algo que a gente pensa que é falar, né? Doutor, eu tenho que falar com Deus o tempo todo. Pessoal, a oração é ouvir Deus. Oração é você ouvir. Porque muitos são os desejos do coração do homem, mas quem dá a direção é quem? É Deus. Eu digo uma coisa para vocês. De 100 decisões que nós tomamos, todas 100 são erradas. Se não forem precedidas por oração. Vocês entendem isso? Quantos de vocês já tomaram assim, uma decisão na vida de vocês e depois pensou assim, meu Deus, por que eu fiz esse negócio? Para que eu fui para esse lugar? Para que eu fui me envolver com essa pessoa? Para que eu fui fazer esse tipo de coisa? Não era para ter feito. Se você tivesse orado, você não tinha feito isso. Então, eu oro por vocês, pelo Maranhão. Eu sonho com o Maranhão liberto para Jesus. É uma causa que Deus colocou no meu coração. E eu oro para que vocês, antes de tomar qualquer decisão na vida de vocês, vocês orem. Se eu fosse me casar de novo, eu tinha feito um jejum de 40 dias, pessoal, para poder Deus me revelar qual seria a pessoa que eu deveria me casar. Então, quem aqui já é casado? Não. Quem aqui ainda não é casado? Levanta a mão. Não é casado ainda. Pessoal, orem e jejuem para que vocês encontrem da maneira correta o marido que Deus preparou para vocês. Nem sempre é o bonitão do Instagram, nem sempre é aquele cara que parece que é o legalzão, o bonitão da festa. Não, pode não ser. Mas é o marido que Deus preparou para você para a eternidade. E isso você só vai encontrar com oração e com jejum. Amém? Doutor, por que o jejum funciona assim? Porque o jejum vai enfraquecer a sua carne, os seus desejos piores. E ele vai fortalecer o seu espírito, a sua decisão eterna. Então, o jejum é muito importante. O pastor Chagas depois pode orientar vocês nesse sentido. Amém? Amém. Além de palavra, oração, Deus pode falar com você, Espírito Santo, através de sonhos. Você pode sonhar. Eu não sou muito sonhado, não. Mas minha esposa já é. Ela já sonha bastante. Então, quem é de sonhar, às vezes os sonhos são factíveis. Eles fazem sentido na vida de vocês. Também pode haver revelações como foi com José do Egito, por exemplo, né? Através de pessoas e também através de um louvor. Pessoal, quem aqui tem um hábito, pode falar a verdade, total, a verdade vos libertará. Quem tem o hábito de ouvir louvor na sua casa todos os dias? Quem? Glória a Deus pela vida de vocês. Pessoal, eu li um livro esse ano que eu já pergunto para vocês. Existe um livro chamado Quando o Poder e o Potencial se Encontram, do T.D. Jakes, que é um pastor americano. Muito bom. Que ele fala exatamente o seguinte, que o louvor atrai a presença de Deus.
Então, toda vez que vocês tiverem um louvor, e aqui eu parabenizo pelo Ministério de Louvor aqui, parabéns por tudo, vocês atraem a presença de Deus para a casa de vocês. Então, isso é uma disciplina importante. Nem o Espírito Santo se manifesta onde tem louvor, tem presença, tem unção, tem poder, tem autoridade de Deus naquela casa. Amém? Cirurgia, não. Seguindo, agora eu quero chamar aqui uma pessoa, vou chamar aqui o irmão Luiz, meu irmão, meu amigo há muito tempo. Vou chamar aqui mais 3 pessoas. Pode ser vocês 2, por favor? Vocês 2, tá? Pode vir. Ó, eles vão te rodear aqui, Luiz, e vão chamar aqui o nome, viu? Vão te chamar aqui. Certo. Vamos lá, pode começar. Bem alto, pode chamar. O nome dele, chama aí. Amém, pessoal. Deus está chamando a voz dele bem ali, mas tem outras vozes gritando um outro nome, distraindo a vida dele, impedindo que ele ouça a verdadeira voz que está ali chamando ele, que é a voz de Deus. Quem hoje aqui está disposto a eliminar essas vozes o resto da vida de vocês, para que vocês estejam em contato permanente com Deus, para que vocês saibam qual é a direção que Ele tem para a vida de vocês, para que vocês tomem posse das promessas que Ele tem, para que vocês saiam daqui edificados, para que não seja mais um retiro de um ano, pastor, para que seja um retiro que vai fazer história na vida de vocês. Quem toma posse dessa palavra, pessoal? Glória a Deus. Chega de voz, pessoal. Chega, tem que despertar uma ira. Como fala a palavra de Deus. Irai-vos, mas não pequei, mas irai-vos. Não vamos mais aceitar nenhuma voz que distrai da palavra de Deus. Vamos ouvir a voz do nosso Criador, do nosso Pai, que a vontade dele é perfeita para a nossa vida. Amém? Enfim, o que nos impede de ouvir o Espírito Santo? Conceituando a parte final da pregação, o Espírito Santo, pessoal, sabe o que ele é? Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus dentro de vocês. O Espírito Santo é a presença de Deus dentro do seu coração. O Espírito Santo é o consolador da alma de vocês. O Espírito Santo é seu melhor amigo. O Espírito Santo vai repreender, ele vai conduzir você durante toda a sua vida. Basta você ouvi-lo. Basta você seguir a direção dele. O Espírito Santo é perfeito. O Espírito Santo é algo tremendo. Não dá nem para a gente se emociona a falar. Porque é algo que Deus preparou e que hoje, graças a Deus, ele está aqui na nossa vida. Amém? E aqui para a gente concluir, eu enumerei aqui 5 empecilhos que fazem com que vocês não ouçam, a gente não ouça a palavra de Deus, não ouça o Espírito Santo em nossa vida. Primeiro, as distrações do mundo. Repete comigo, pessoal. Distrações do mundo. Redes sociais, entretenimento e as preocupações. A palavra de Deus fala o seguinte, pessoal, vamos lá. Filipenses 4, 6 e 7. Diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Aleluia. Toda vez que vier um espírito de ansiedade no coração de vocês para qualquer coisa, de querer antecipar o futuro, vocês parem, façam uma oração em cima desse trecho da Bíblia. Eu recomendo vocês. 4, 6 e 7. Eu faço isso com os meus pacientes. Chegam ansiosos, estão ficando cegos, estão perdendo a visão, estão perdendo o casamento, estão perdendo tudo. E eles precisam de uma palavra. Eu creio e profetizo que cada um de vocês vai ser usado aqui nessa geração para levar uma palavra. Hoje, pastor, chegando aqui agora, eu acabei de ter uma notícia que um médico, amigo meu, também oftalmologista, lá na cidade de Pinheiro, eu acho que foi suicídio, pastor. Ele, um paciente, ele é um colega meu, médico também,
E ele morreu por um infarto. Vivia na bebida, vivia no cigarro. Muitas vezes eu levei uma palavra para ele. Mas eu fiquei me questionando, poxa, será que eu não podia ter levado uma palavra a mais para ele, pastor? Será que não era para eu ter desmarcado umas cirurgias minhas para poder ir lá evangelizar mais de perto? Será que eu não podia ter trazido ele para trabalhar comigo na clínica, ser um dos médicos, e ali ser uma oportunidade de eu poder ficar mais próximo? Pessoal, essa dor é terrível, a dor de um arrependimento. Eu não quero que vocês passem por isso. Eu certamente tem pessoas próximas na casa de vocês precisando de vocês, da palavra, da fonte. Vocês estão bebendo aqui, ó, aprendendo, se enchendo da palavra de Deus, reforçando o Espírito Santo. Para quê? Só para vocês? É para levar essa palavra adiante, pessoal. É para exercer o propósito de Deus na vida de vocês, que é o Marcos 16:15, que é ir de pregar o evangelho. Não é ir de se calar, é ir de pregar, de falar de Deus e viver Deus, e sua vida ser um exemplo. E quem te olhar vê Deus. Você tem que ser imitador de Cristo, como Paulo falou isso no Novo Testamento. Porque eu tenho certeza que a palavra que vocês carregam no coração de vocês é uma palavra viva, poderosa e eficaz, que transforma vidas. Amém? Distrações do mundo. Quantas horas por dia você lê a Bíblia? Quem aqui lê a Bíblia diariamente, pessoal? Levanta. Aí no outro dia compensa, para poder pagar, né, no dia passado, amém? E quantas horas por dia você fica, às vezes, no celular? E aí vai ver uma série lá no Netflix, lá. E aí vai poder fazer outra coisa. Se você for parar para pensar, Deus é muito bondoso, pastor. Meu Deus do céu, misericordioso demais. Aceita nossas iniquidades. Aceita, a gente pede para Deus, mas na hora de entregar para Ele, não entrega, não é verdade? Está entregando mais para o mundo. Então, bota isso como uma disciplina. Fica nesse raciocínio. Quem já orou aqui mais de 1 hora? Entende? Então, se dedica-se ao Senhor. Como fala em Salmo 37:5, entregue-se ao Senhor, confia nele e mais Ele fará. O que às vezes a humanidade quer? Quer que Ele faça, mas não entregou e não confiou. Não vai fazer. Entende? Então, existem essas 3 etapas. A primeira é a entrega e a oração. E o tempo de oração com Deus é uma entrega importante. Segundo, isso aqui é um ponto fundamental e aqui tem um testemunho forte sobre isso. Pecado não confessado. Meu Deus do céu. Eita, meu Deus do céu. Pecado não confessado. O pecado endurece o nosso coração. E o Espírito Santo não se comunica com quem está em pecado, pastor. Ele quer abençoar aquela pessoa, mas quem está em pecado não vai. Como fala em Romanos 8:5-8, que as pessoas que vivem segundo a carne e as pessoas que vivem segundo o Espírito. Os que estão em carne não podem agradar a Deus. Então o Espírito Santo quer entrar em contato com vocês, Deus quer falar com vocês pelo Espírito Santo, que é o intermédio, mas existe pecado. E aí isso endurece o coração, e isso é impuro. Então, onde há impureza, onde há pecado não confessado, isso não vai funcionar. É uma interferência, é um ruído na comunicação. Amém? Doutor, para quem que eu tenho que confessar esse pecado? Confesse para Deus e para o seu líder. Que eles vão te conduzir, vão te orientar. Não, o inimigo, ele é das trevas. Ele quer esconder tudo. Quando você coloca a luz no pecado, esse pecado vira bênçãos. Deus é especialista. Repete comigo. Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Aquele pecado vai ser o maior testemunho da sua vida. Diabo do pecado, Aquele pecado vai ser usado por Deus para edificar e salvar milhares de pessoas. Amém. Você só precisa confessar e para a pessoa certa, para Deus, para o líder, para que vocês juntos façam um propósito de oração. Isso seja corrigido na sua vida e você depois possa testemunhar isso para libertar mais pessoas. Amém? Amém. Terceiro ponto é incredulidade e dúvida. Doutor, pastor Álvaro, no caso, por que eu, então, no caso, não consigo me conectar com Deus? Porque você não acredita. Porque você é incrédulo. Essa é a verdade. Você acredita que a loteria resolve seus problemas. Você acredita que, sei lá, o emprego vai resolver o problema. Você acredita que aquele remédio vai conseguir curar a sua doença. Mas você não confia que Deus, o Criador do céu, da terra, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Príncipe da Paz, não vai resolver esse problema. É essa a questão. A gente precisa crer, mas é crer de todo o coração.
Não é crer da boca para fora, é crer se entregando, pessoal, de todo o coração. Aleluia. Na hora que você se entrega, você vai ver o que ele vai falar. O poder de Deus não opera em quem está forte. Eu adoro isso, né? Chega lá e fala, meu doutor, eu tô tão fraco. Eu falei, pois Deus está operando até agora. Doutor, mas agora eu tô me sentindo tão forte. Isso é um perigo. Se você está forte, pode cuidar, porque há perigo que você pode cair. Então, se você está fraco, fala comigo, fraco. É porque você está forte. Então, o poder de Deus se manifesta na sua fraqueza. Então, você precisa crer de todo o coração. Amém? Então, essa dúvida que fala lá em Tiago 1, né, 7, que é, peça com fé, sem duvidar, pois aqueles que duvidam são como as ondas do mar, são levados de um lado para o outro. Amém? Quarto ponto, a ansiedade e o medo também paralisam vocês. E aqui eu vou repetir Filipenses 4, 6, 7, que fala da ansiedade. Nós não devemos focar no problema, mas focar na voz do Espírito Santo. Então, problemas são oportunidades de crescimento na vida de vocês. Quando aparece um problema lá na clínica, por exemplo, lá com os nossos colaboradores, nossa equipe, eu adoro. Eu amo problemas, pessoal. Porque ali é a oportunidade de manifestar a glória de Deus, claro. Nosso pastor, meu processo de conversão, só resumindo aqui, pastor, que foi o pastor que eu fui deixar agora, lá longe da guarda, que ele está indo para Tutóia. Um paciente meu, 2022, eu era católico, ia para missa todo domingo, buscando Deus o tempo todo. E aí ele chega para mim na minha frente, cego dos 2 olhos, hemorragia dentro do olho, descolamento de retina por diabetes, que é a minha área, sou cirurgião dessa parte. E aí eu olhei para ele assim, chorando, pensando em largar o ministério dele, com centenas de ovelhas lá. E eu falei, meu pastor, como é que pode? Um pastor não pode ficar cego. Meu Deus, como é que vai ficar as tuas ovelhas? Ele me olhou assim. Quando eu fui examinar o olho dele, eu olhei aqui, só sangue, não via nada. Meu Deus, falei para ele assim, vamos cuidar de você. E estou há 2 anos cuidando dele, pessoal. E nesse período de 2 anos, eu achei que eu estava cuidando dele, pastor. Era ele que estava cuidando de mim, pessoal. Me deu minha primeira Bíblia, me evangelizou, discipulou, citei Jesus, batizei, entrei na igreja, entendi as respostas que eu já buscava há muito tempo, Vazio, né? salvou meu casamento, não ele, mas usado por Deus, entende? Então, oportunidades. Do jeito que eu era, focado em trabalho, workaholic, que trabalhava de domingo a domingo, médico, trabalhando, operando, cirurgião, o tempo todo, para nada. Não dava para ouvir a voz de Deus. Desses 5 aqui, acho que eu cometi os 5, você entendeu? Estava cheio de ruído na minha cabeça, nada. O foco era só material, o foco não era espiritual. Mas na hora que Deus permitiu que uma pessoa ficasse cega para poder vir consultar comigo, para poder operar a pessoa e para poder ficar acompanhando ele mais de perto, e através disso mudar toda a minha vida, da minha casa, das nossas clínicas, meu Deus do céu, pessoal, transformou a minha vida, pastor. E é por isso que eu digo para vocês, agora para concluir, Deus pode estar agindo agora, Ele está agindo, eu creio nisso, na vida de cada um de vocês. O pastor ficou bom, né? Ele enxerga hoje, graças a Deus, dos 2 lados, está bem, a cirurgia deu certo, para honra e glória do Senhor Jesus. E eu estou com Jesus, graças a Deus, Ele me resgatou. O pastor é nosso amigo hoje, até hoje, depois que até o pastor Chagas conhece ele também. Continua lá em Tutóia, vem aqui uma vez por mês. A situação passou, o problema passou e ficou nós 2 aqui, filhos de Deus. Então eu não sei qual é o problema que você está passando agora, mas eu quero te falar uma coisa, vai passar. E a honra e a misericórdia de Deus vai durar para sempre na vida de vocês. Muitas vezes o problema que está acontecendo hoje está servindo para te aproximar de Deus. Muitas vezes o que está acontecendo hoje, a crise no seu casamento, talvez uma crise na sua casa, uma crise financeira, tudo é para que você se aproxime e que você dependa de Deus. Amém. A pior coisa do ser humano é ele achar que não precisa de Deus. Que o próprio braço dele consegue resolver tudo. E não consegue. Quanto mais dependente nós somos de Deus, mais Deus opera na nossa vida. Faz sentido para vocês, amém? E para concluir, falta de tempo com Deus. É o quinto ponto. O quinto ponto que a pessoa se afasta, que a pessoa não ouve o Espírito Santo. Não tem tempo. É Marta. É Maria e é Marta. Amém? Amém?
Maria está lá, chega, pastor, Jesus chegou, meu Deus do céu, maravilha. A Marta fazendo um monte de coisa, ela cuidando de tudo, menos de ouvir a palavra de Deus. Não deixem que esse espírito de Marta preencha o coração de vocês. A hora de Deus é uma hora sagrada. É uma hora diária. É um alimento espiritual que vocês precisam ter na vida de vocês. E a gente precisa ter na nossa mente. Se deixar, a vida engole a gente, pessoal. A vida é cheia de coisas, meu Deus, você atrapalha a família, filho. Eu tenho dois. A gente vai ter mais, em nome de Jesus. Mas assim, a vida vai preenchida de uma forma tão grande, vocês não imaginam o quanto. Mas, quando a gente coloca uma disciplina, a gente pede para Deus de todo o coração, a gente passa a ser fiel. A gente passa a ser disciplinado e passa a ter tempo com Ele. E Ele passa a cuidar melhor da gente. Amém? E para concluir, a gente vai... O texto base dessa fala, dessa pregação, desse momento aqui com vocês, que eu me baseei, me inspirei, foi Apocalipse 3, 21. Amém? Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei na sua casa e cearei com você e você ceará comigo. Pessoal, Deus está aqui. Está batendo na porta. E Ele só quer que você abra. A gente abre. E quando você abrir essa porta, Deus vai entrar. E o Espírito Santo vai se manifestar dentro de você. Um sentimento de um preenchimento com a plenitude tremenda. Uma coisa que talvez você nunca tenha sentido na tua vida. Uma saída à noite não preenche, a bebida não preenche, uma relação sexual não preenche, a melhor profissão do mundo não preenche, andar no melhor carro do mundo não preenche, apartamento de 1.000 metros quadrados não preenche, só a presença dele vai preencher. Então, quando você entender isso, que está lá em Apocalipse, escrito 2.000 anos atrás, mas que é mais atual do que o jornal de hoje, é mais atual do que a melhor notícia que saiu agora, pastor, é a palavra de Deus. É viva, poderosa e eficaz. Então, ele está à sua porta. Se você ouvir a voz, abre essa porta. Experimenta o que ele tem para você. Infelizmente, muitas pessoas, desses 81 bilhões de pessoas que já passaram de Pentecostes para cá, muitos deles não puderam abrir essa porta, pastor. Ou por falta de conhecimento, ou por decisão pessoal, ou porque não tiveram acesso ao Evangelho, ou porque de repente não ouviram uma palavra. Mas vocês têm essa oportunidade hoje aqui de tomar uma decisão que pode mudar definitivamente a vida de vocês. Adeus espírito de depressão, adeus espírito de medo, adeus espírito de fracasso, adeus por mais que isso tenha acontecido na sua família, por mais que isso tenha acontecido em gerações passadas, mas quando você está em Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas se passaram e tudo vai se fazer novo na sua vida. Vai morrer aquela pessoa velha e vai nascer uma pessoa nova, uma pessoa semelhante a Cristo, uma pessoa que anda com Cristo, uma pessoa que por onde passa é luz, uma pessoa que leva a palavra de Deus aonde quer que vá, uma pessoa que transforma o ambiente. Você que chega no seu hospital que trabalha, você que trabalha com uma escola, você que trabalha em qualquer parte que você estiver, onde você colocar o pé, você vai se abençoar. E você vai abençoar as pessoas que estão perto. Pessoas vão chegar para você, pessoas com muitos problemas, pessoas que às vezes te criticando, pessoas querendo, mas tudo ali é uma maneira de buscar amor em você. E você precisa transmitir essa palavra de Deus, que vocês vão ter todos os dias esse estudo, esse alimento, para que vocês absorvam e para que vocês transbordem na vida do próximo. Deus é um Deus de multiplicação. E vocês, eu sinto hoje aqui uma palavra semeada, eu sinto hoje uma unção de multiplicação. Aleluia. Nesse lugar, através da vida de pastor Chagas, de pastor Chagas, eu profetizo na vida de vocês multiplicação da palavra de Deus. Amém? Então hoje é dia de escolher e ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo, nosso Deus, nosso Consolador, e disciplinas espirituais para que você, as 3 respostas que eu prometi. Conceito, Espírito Santo, Deus em vocês, em nós. Amém? Dicas para que você consiga se aproximar de Deus. Buscar de todo o coração. Louvor, palavra de Deus, oração, jejum ajuda em tudo isso. Que mais? Sonhos e pessoas de Deus. Ah, doutor, eu quero me aconselhar com os ímpios. Eu quero meu colega bem ali. Ele está dizendo, não, Salmo 1. Feliz que bem-aventurado que não segue os conselhos dos ímpios. Bem-aventurado que não se detém com os pecadores.
Bem-aventurado o quê? Que não senta na roda dos escarnecedores. Mas ao contrário disso, o quê? Seu prazer está em quê, pessoal? Na Meditar. lei do Senhor. E nela dentro o quê? Dia e noite. Você será como árvore o quê? Plantada junto ao rio. Onde o quê? Que as folhas não secam e onde tudo que você faz o quê? Prospera. Amém? Então, e para que você impeça, na verdade, para que você não deixe, para que você impeça que haja uma interferência entre você e o Espírito Santo, você evita as distrações do mundo, você confessa os seus pecados, você peça por fé. A fé é espiritual, a fé não é racional. Sou eu falando para o pastor, eu tenho que aprender do Senhor, mas assim, pelo que eu entendo nesse momento de fé que Deus me revelou, é que a fé é espiritual. A fé nada explica a fé, só Jesus. Então, assim, a fé, peça para Deus. Deus, me ajuda na fé, me faz ter fé. Você tem que pedir, suplicar, clamar para o Senhor, para Ele restaurar e reforçar a sua fé todos os dias, amém? Ansiedade e medo, repreende isso com a palavra de Deus e você dedica tempo para Deus com a agenda. Então, eu oro pela vida do pastor Chagas, agradeço pelo tempo de estar aqui com vocês, Deus abençoe e se permitir, eu quero orar com vocês. Amém? Pastor Chagas.